Nós vamos iniciar uma nova série, que na verdade é a continuação do mesmo tema geral, Evangelho de João, palavra, vida e edificação. No entanto, esta mensagem será a primeira mensagem já fazendo parte da conferência internacional que ainda ocorrerá no primeiro semestre deste ano. E o intuito de começar antes, para dar tempo para a equipe que trabalha no alimento diário conseguir, terminar a tempo, para nós não perdermos a sequência quando terminar a mensagem de número 24 do semestre anterior. Então, esta mensagem será a mensagem de número 25. Na semana passada houve um pequeno equívoco na imersão da palavra e nos folhetos. Foram colocados como a mensagem 25. Não era mensagem 25, era a mensagem que foi liberada lá em Castanhal, e a 25 seria hoje, tá? Então a mensagem número 25 é a primeira mensagem já da conferência internacional, que tem por título A Festa dos Tabernáculos. E a leitura da Bíblia é João capítulo 7, versículos 1 e 2, Levítico 23, versículos de 33 até 44. Antes de entrar em João propriamente dito, eu ainda gostaria de mencionar alguns conceitos importantes extraídos do livro de Neemias a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós terminamos o ano passado com 5 mensagens referentes à reconstrução dos muros descrita no livro de Neemias. E nós não podemos deixar passar, porque aquilo será registrado em um livro, e não podemos deixar passar esses itens tão importantes. Então vou fazer apenas a menção de alguns itens, para também constar no próximo alimento diário do próximo semestre, tá? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar e mencionar é que entre o término da restauração do templo, que foi executada sob a liderança de Zorobabel e Jesua, até a notícia de abandono de Jerusalém, que chegou até Neemias, teve um intervalo de 71 anos. Foram muitos anos, tá? Desde o ano 516 a.C. até o ano 445 a.C. Então isso revela a necessidade vital de reconstruir os muros para restabelecer o governo de Deus em Jerusalém. Por quê? Porque mesmo tendo já reconstruído o templo, que havia sido destruído e queimado pelo exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, muitos anos antes, e o Senhor usou um rei da Pérsia de nome Ciro e fez um decreto: quem é de todo o seu povo, dos judeus, que quisesse voltar para a Judéia e reconstruir o templo,
o rei Ciro daria todo o apoio, autorização e também o apoio financeiro. E assim voltaram aproximadamente 50 mil pessoas para a reconstrução do templo, e com muitas dificuldades o templo foi reconstruído, embora seja de menos majestosos, foi menos majestoso do que o primeiro templo de Salomão, mas houve a restauração do templo. Só que depois que o templo foi restaurado, na nossa cabeça estará então tudo certo, Jerusalém então será reconstruída, né? O povo pouco a pouco voltaria para lá. No entanto, quando 71 anos depois, quando a notícia chegou aos ouvidos de Neemias, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, né, da Pérsia, e ele teve a notícia recebida através do seu irmão e também outros companheiros, de que Jerusalém estava em desolação. Isso está em Neemias, né? Vamos só dar uma olhada rapidamente aqui. Senhor Jesus. Neemias capítulo 1, né? Versículo 2: Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, é uma coisa que nós não esperávamos. Depois da restauração do templo, a cidade de Jerusalém continuava em desolação, em abandono. Por quê? Porque os muros de Jerusalém, que protege Jerusalém, estavam derrubados e as portas queimadas. Irmãos, isso nos remete a uma preocupação que precisamos ter. Irmãos, não adianta você restaurar o templo e você não restaurar os muros da cidade. Em outras palavras, a cidade de Jerusalém ficou sem governo, virou terra de ninguém. Qualquer um poderia entrar e fazer o que quer e sair sem nenhuma preocupação. Por isso, Jerusalém estava em abandono. Então havia a necessidade da reconstrução dos muros. Os muros indicam o governo. Sem os muros não se consegue estabelecer um governo dentro dos seus limites. Então essa também é a razão que podemos explicar o fracasso da igreja em Sardes no contexto da história da igreja.